Olha as revelações, opa! Estamos abrindo nossa cadeira cativa. Hoje é sexta-feira, prepare-se, porque amanhã vem frio, hein? Já pode tirar a naftalina do bolso para não sair fedendo aí no supermercado. Pensei que tu ia ruas, largar a franga na sexta-feira aí, que tu tava já pronto para sexta-feira e tal. Que isso? Aqui tá me estranhando, eu sou um homem casado, comportado. Olha, com essa camisa numa sexta-feira... olha aí, Olha aí, é má intenção. Isso aí acho que foi o Rogério Amaral, um dia eu cheguei com um blusão, com gola alta, um blusão amarelo. Gola rolê. Rolê. Dizia, isso aí é de pegar gente. Camisa volta ao mundo. Cléo Wickman, nosso craque aqui. Camisa volta ao mundo. Adalberto Aquino, preparador físico do Foguinho, para quem não sabe. Como a audiência se renova, eu sempre tenho que fazer esse tipo de apresentação, sabia? O Cléo Wickman não sabia que ele foi preparador físico do Foguinho. Sabia ou não? Não, não sabia. Não. Porque olha assim, não parece que tem 80 anos. Não, mas só um pouquinho, preparador físico do Foguinho. Na primeira passagem. Não, mas do Foguinho treinador. Sim. Porque do jeito que tu fala, parece que ele era preparador físico quando o Foguinho jogava. Não, aí, não. por favor. Ah, não, preparador físico do Foguinho. Não, na Baixada eu não joguei, não. Ele jogou em vários pagos aqui do Rio Grande. Que barbaridade. Mas o Adalberto aqui está conservado, né? Novinho. No meu caso é novinho mesmo, professor. Um bicheroto de vinho, né? Tá bem. E o Se Adalberto aqui não é da idade. Era. Mas tem Olha aqui, aquela, ó, pra tem quem aquela viu- o pessoal diz que o vinho, quando ele é bom, quanto mais velho ele fica, melhor ele é. Isso é verdade, O não é vinho, verdade? quando é ruim, quanto mais velho ele fica, mais ele vira vinagre, né? Fica azeda. Então, Então, eu o acho que que eu tem tô, de vinho a ruim idade, por aí? a idade vai passando e a gente vai ficando mais light, vai melhorando, tendo o prazer sempre de participar. Professor aqui que eu não via há tempo, Cléo que já fazia tempo participei que não vinha também. alguns programas com ele já de Aqui, ó, eu outras vi o áreas. Cléo correndo com os cabelos voaçando, cabelos loiros voaçando. Isso já não lhe pertence Já não me mais. pertence mais. Sabe que isso é uma coisa que... Primeiro eu vou agradecer o Cléo aqui, porque senão depois eu esqueço. O Cléo, junto com o Mazzaropi e outros jogadores, participaram de uma organização que não foi feita pela minha irmã. Minha irmã trabalha na Pai de São Leopoldo. Mas A estava Ana lá, estava lá e trabalha muito. E trabalha Conversamos bastante. a exaustão e compra e vende riff, compra não sei mais o quê. Bom, e a minha irmã ajudou na organização e o Cléo, o Mazzaropi, muitos jogadores da dupla Grenal fazem isso gratuitamente e tal. Isso aí é um negócio espetacular que não é divulgado. O telespectador mais jovem, né, essa gurizada aí que acompanha o futebol, eles têm alguma memória, mas é difícil tu ter um jogador no período que era difícil um jogador sair daqui e jogar no Barcelona, né? Hoje o Barcelona contrata mais jogadores daqui agora. Jogou no Palmeiras O também, mundo né? diminuiu, né, com a tecnologia naquela época. Então, naquela época era uma... Deixa eu só fazer uma era um referência, feito. que em relação a esse Já momento... faz as duas referências, a Pai e ao Barcelona, não tem problema. Sem problema nenhum. Em relação a esse evento que nós tivemos na PAI, é uma coisa que traz muita satisfação pra gente, sabe? E o grupo de ex-atletas era grande, só não foi maior, tivemos 2, 3 decisões aí em Osório, em outros, onde alguns participam. Para arrumar um troco também, né? Não, o pessoal, foi um evento... Só no mole não dá, né? A gente contava realmente com a presença, que foi boa, mas choveu, estava frio, mesmo assim a gente foi lá, fez um evento maravilhoso, depois uma confraternização maravilhosa na Schneider, a gente tem que aqui comentar porque fomos muito bem recebidos lá, e eu dizia para o Mazzaropi, como o pessoal se separa um pouquinho, mesmo sendo Grêmio, Inter, Novo Hamburgo, Aimoré, que as equipes todas estavam presentes lá, é impressionante o carisma. Eu falo com o Mazzaropi, ia te comentar outro dia no teu programa, na rádio, que ele é, na realidade, um patrimônio do futebol gaúcho, pela importância, pelo trabalho que ele vem realizando socialmente, o que ele é. O Mazzaropi foi uma figura marcante, né? É. Eu ficava atrás da goleira, o Mazzaropi acho que dava umas 15, 20 voltas naquela área, mais 50 voltas na área. Quando ele era goleiro, ele ficava rodeando, fazendo preparação física ali. Mas e o Barcelona? Barcelona, realmente, naquela época, eu só lamento que foi uma pré-copa, era um empréstimo curto de 3 meses, e o Barcelona já estava fechando contrato com o Maradona,
Então a minha passagem era marcada, mas... Quer dizer que se não vai, Cléo, Quer dizer, vai Maradona. Era dúvida. Não, o Maradona... Preencheu o espaço, né? Isso, foi um Porque período tinha em o que problema do do jogador machucado. Não, o número de inscrições. Não, duas. Só podia ter 2 inscrições. Só podia E foi ter 2 véspera de Copa jogadores do Mundo, fora. mas foi uma passagem fantástica. Quer Foi dizer, o Maradona foi o teu substituto. Mais ou menos. É, claro. É isso. Ele fez aqueles 3 Se o Maradona não se aligera, pronto. o E, evento e que... às vezes tu vê também que um craque, porque o Maradona não teve uma passagem marcante no Barcelona. Não, no Napoli sim. Teve dificuldades lá, tu entende? Eu acho que ele quebrou a perna quando ele teve lá também. ele teve um período machucado, mas mesmo assim, que a gente pôde acompanhar, eu logo em seguida que eu joguei lá, logo após a Copa, a gente foi lá e disputou o Juan Gamper em função desse meu empréstimo. Mas aí já estava com o Maradona, a gente ganhou inclusive do Barcelona com o Maradona. Agora uma rica de uma Era figura... o Otacílio o técnico, né? Não, Era o Ernesto Guedes. Ernesto Guedes. E... O Otacílio foi a Copa Quirim. É verdade. E Sabe ele é um cara tão humilde que depois do jogo, eu comentei isso uma vez. É isso, ele comigo, eu me lembro dessa história. Ele estava bem apavorado porque É sensacional. aqui nessa região aqui do sul e no Brasil é bem comum a gente usar aquelas ataduras que se enrolavam e protegiam os tornozelos. E ele chegou na Espanha apavorado, que ele estava acostumado a jogar e não tinha. E ele sabia que nós, os brasileiros, usávamos. E ele foi no vestiário nosso. Pô, a gente está lá tomando banho, daqui a pouquinho está o Maradona entre a gente lá caminhando. A gente ficou, poxa, mas é só um pouquinho. A gente imaginou 1000 pessoas menos o Maradona. Aí o roupeiro vem dizer, não, acabou de me dar camiseta, calção do Barcelona em troca de 2 fardinhos que nós tínhamos bastante, atadura. né, de atadura, para ele fazer um estoque para poder encarar o período que ele não pudesse... Mas tu podia dar uma melhorada nessa história. É, Cléo. claro. Tu podia dizer, não, ele veio lá no vestiário, pediu autógrafo para mim, para o outro, e depois as ataduras. Não, essas histórias então, são bonitas, mas de repente tem perna curta, né? Não, que, mas nem, que nem esses tempos saiu agora na Copa América, saiu uma foto da Alessandro com o Messi, e o pessoal botando na legenda... Por isso que eu admiro o D'Alessandro, ele tira foto com todos os fãs que aparecem, inclusive esse rapaz pediu uma foto. E eu já com o meu azedume cornetei. Sim, querido. Cornetei. Tô vendo, né? Como é que não tá com a camisa do Inter, tá com uma jaqueta preta? Vai tirar foto com o Messi? Mas tu acha que ele planejou a foto? Foi ensaiar, se telefonaram. Mas era Olha, no Beira-Rio. Tal hora, Era vamos no lá. Beira-Rio, no dia de treino da Argentina. Era o Messi que ia ser surpreendido ou o D'Alessandro que ia ser surpreendido? Mas foi o Messi que foi lá procurar ele, desceu no vestiário. Sim. Onde está el cabeção? Onde andava el marketing? Onde está el cabeção? O Messi queria, porque queria. Tio. É. O Adalberto Aquino achou um pênalti aí Não, eu recebi o lance de um amigo meu pela transmissão lá do Paraguai, entende? Então lá eles comentaram bastante, aqui se comentou pouco. Eu não sei se a gente já Então, tem o lance aí. se tiver Sabe que o juiz se deu tiver uma o lance, paradinha. Se tiver o lance... os jogadores... E uma reclamação de muitos jogadores do Grêmio. Agora o lance... Aquele que todo mundo corre? Hã? É aquele que todo mundo corre? É o lance que... O que acontece é o seguinte, eu não sei Isso é no começo do jogo? Não. Eu acho que 57 minutos. Eu não sei o que é pior. Se o juiz não marcar o pênalti Tá aí, ó, tá aí, ou o ó. gol que o André perdeu. Vamos ver se a gente melhora essa. Ali, Aí, ó. Os jogadores, todo mundo. Ele foi fazendo gestos e conversando e dando pelota porque ele queria ganhar tempo. Porque ele estava esperando o sopro. Aham. Que- Mas aí e não veio o sopro. A minha pergunta é a seguinte: o que precisa acontecer? Vamos mostrar de novo aí até para... Porque como não está... Agora sim, ó. Aí. Ali. É pênalti. O cara faz aqui E com o ela braço. cria um volume, Não é ela cria um volume pênalti. de distância no braço. É pênalti. Naquela altura ali, ele é obrigado a dar pênalti. O juiz pode até ter dúvida, tu entende? Não Mas pode. o VAR tem que chamar esse lance. Não, Qual ele- é o chamar. critério? Qual é o critério? Ele tem que dizer segura que é polêmico. É que ele quando que é muito rápido... O próprio lance do... Pênalti, O pênalti. lance do Jeromel, o juiz deu o cartão amarelo. Né? Aí o VAR, para um pouquinho. Esse lance não é para cartão amarelo, é para cartão vermelho. Ele foi lá, olhou e... Cartão vermelho. Mas eu acho que... Correto? Né? Tu entende? Eles estão aprendendo. Mas professor, mas peraí. Eu teria Eles mais ou menos estão a mesma- aprendendo, o mesmo pensamento. Estão aprendendo a usar o VAR. Gente, o VAR tem, para nós, aqui no Brasil, de uso contínuo, o VAR tem 3 meses. E outra... Com a Copa América no meio. Agora, Desculpa ontem, aqui. ontem o para comentarista aí, de arbitragem, estão ontem, aprendendo. o comentarista de arbitragem das emissões de rádio,
A Fox tinha o recurso porque ela também gera e tal. E essa é a Fox Paraguai aí. Bom, mas o comentarista de arbitragem de rádio ontem teve um prejuízo enorme. Além de 30 segundos de delay, 20 e poucos segundos, uma imagem completamente ruim. Eu ignorei a imagem depois. Quem sabe o comentarista vai ao campo e comenta mas do é que ele está vendo. Mas aí é que está. Para ter precisão, se nem o VAR tem precisão, com o replay, não é só na primeira olhada, porque justamente o comentarista de arbitragem veio para acrescentar o que o outro comentarista e o repórter não viam. Desculpe, eu não concordo com isso. Mas é que o olho humano falha. Se o olho eletrônico falha, e os outros que estão aprendendo... Não, Rec, é uma coisa... Não, tu quer que o comentarista comente o jogo que ele está vendo, sem o recurso da TV. Não só isso. Mas daí já tem um comentarista mortal. Uma coisa... Não. Eu acho que o termo está errado. Eu vou citar João Garcia. João Garcia, uma das minhas admirações na crônica esportiva do Rio Grande do Sul. Eu gosto do Garcia também. Comentarista de arbitragem, para ficar simplesmente no foi, não foi, usando a televisão, isso não é comentarista. Isso foi um equívoco, na minha opinião, eu fico orgulhoso que é na do João Garcia também, de que no início o comentarista de arbitragem que simplesmente olha o lance que o árbitro em campo, sem recurso nenhum, e não tinha VAR, não tinha nada, apitava de alguma maneira, aí o outro via 6 vezes na televisão e dava um veredito. Desculpe, isso não é comentarista Hoje o comentarista de arbitragem. É o cara mais estuda regras entre todos nós. Porque isso não é comentarista de arbitragem. Comentarista de arbitragem é alguém que comenta a arbitragem. Assim como o Luiz Carlos Reck é um comentarista que não descreve o jogo. Ele comenta o jogo. São duas coisas completamente diferentes. Comentar arbitragem é dizer assim, o juiz Aquino, ele está apitando sempre mal, porque eu não gosto de chamar de juiz, eu acho que é árbitro. Árbitro, melhor ainda. Juiz é outra coisa, exatamente, é arbitragem. Tem razão. O árbitro, ele está ali para marcar, não é para julgar. O árbitro está permanentemente mal colocado. O árbitro não faz a diagonal direito. O árbitro atrapalha o jogo. Isto é comentar arbitragem. Agora, olhar o lance na televisão e dizer se foi ou não foi, para isso não é comentarista de arbitragem. E aqui nós tivemos anos e anos de, na minha opinião, pseudo-comentaristas que simplesmente viam o replay e diziam, o árbitro errou. Não, mas o próprio VAR está levando a um espaço, um vácuo entre uma decisão do que acontece e o que acontece na sala, até o árbitro, o comentarista de arbitragem, que na sua maioria hoje são ex-juízes. E até ele possa expressar, ele mesmo se segura para poder ter o apoio do VAR. O VAR, eu acho que na realidade também veio, gente, deixa eu fazer um comentário à parte assim, nesse sentido, não mudando essa tua linha, mas o VAR eu acho que veio nos ensinar um pouco, veio reeducar o jogador brasileiro e de um modo geral todo mundo, porque eu, como ex-jogador, e eu nunca gostei muito daquela coisa de simular falta demais. Esse Felipe Melo no Palmeiras teve um lance que o juiz depois anulou o pênalti, se jogou, sabe? Essas coisas que antes aconteciam de fato, isso prejudicava de uma certa forma. Deu o pênalti. O do Felipe Melo deu e voltou atrás. Por isso, exatamente, o VAR corrigiu. Também, né? Cléo. E o contrário não, exatamente. Também. Mas vai existir uma educação. Coisa de poder bater sem o juiz ver. Dá sem o juiz ver. Agora não é bem Só assim. Para terminar essa linha... para que o jogador brasileiro... Você pode ver ontem, inclusive, no jogo do Grêmio, assim como no jogo do Inter, qualquer situação de bola parada, lateral, escanteio, o juiz ia em determinados jogadores que se seguravam, faziam faltas explícitas. Olha, o VAR está aqui para te derrubar. Tipo uma coisa assim. Ou você joga futebol, ou eu vou dar pênalti, porque está muito visível, era muito visível. Então, a partir dessa educação, pode levar talvez 6 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, até entrar tudo realmente num eixo, o VAR ser uma coisa normal, cotidiana. Qualquer coisa hoje que acontece, vai todo mundo para cima do juiz pedindo a interferência do VAR. Então, João Padeiro me ligou hoje, desculpe, Cláudio, só para depois, se não esqueço. Tem um senhor chamado Aldo, um senhor de mais de 80 anos, tem uma ferragem tradicional na Marcílio Dias.
E, se não me engano, é quase esquina Érico, uma coisa assim. É Marcílio Dias. Bom, é ali, na Marcílio Dias, todo mundo conhece. Ferragem, até não peguei o nome, mas o nome dele é Aldo. Termina o programa, ele vai dormir. Ele assiste todos os dias. Então, o balizador da hora de dormir é o programa. Terminou, diz, agora já posso ir para a cama. Diz que ele faz isso há muitos anos. E ele não sabia que o João Padeiro era o João Padeiro, que o João Padeiro, mesmo espaçoso do jeito que é, nunca se apresentou para ele como João Padeiro. E aí, ontem um cara chegou lá e chamou ele de João Padeiro. Ah, é tu, João Padeiro? Que a gente fala do João Padeiro na rádio, fala na televisão e tal. E ele disse, mas o programa do REC eu vejo todos os dias e depois que termina, eu levanto e vou dormir. Já que tu falou nisso, falou no telespectador, eu queria que tu mandasse um abraço especial para o seu Olinto Lara, que está nos assistindo com seu filho. O filho dele é um dos diretores de uma das unidades do Unificado, um grande professor de física, que é o professor Aduroaldo Lara. Mas não é melhor que o senhor, né? Hã? É parente do meu goleiro, não? Ah? É parente do meu goleiro? Mas o nome é ilustre, né? O nome é ilustre. Não, mas o seu Olinto teve um problema de saúde, estava hospitalizado, agora está em casa, nos vendo com a família. Grande abraço para ele. Teu público é bem cativo. O nome, né? Cadeira cativa. Vou, supermercado, e até uma vez eu peguei uma camiseta. Mas eu herdei do Ranzolin, do Edgar Schmidt, do Lazier Martins. Eles me cobram, eu só estou aqui na carona. E eles me cobram, poxa, tu não tem ido mais lá, o REC não te convida mais. Eu digo, não, gente, é um problema de horário. Eu tenho uma dificuldade pela distância, a hora que eu largo e tal. Então não tá facilitando as coisas para mim. Senão eu iria mais. Mas o pessoal cobra, eu agradeço tanto a audiência quanto a lembrança pela gente. Realmente impressionante. Só para terminar aqui a respeito de arbitragem, que a gente acaba deixando de falar de futebol para ficar falando de arbitragem. Outra coisa que eu vejo e penso que tem um problema é que existe uma disputa entre o árbitro de campo e o pessoal do VAR. Tu entende? Existe bonequice. Eles ficam querendo ter o comando do jogo. Tu vê que vamos pegar o árbitro que pegou a final da Copa América. Ele marcou um pênalti e contra o Brasil, o VAR chamou ele. O VAR não chamou para ele para dizer que era pênalti. Chamou para dizer que o lance poderia não ser, que aquele braço atrás ali, a recomendação. Ele foi lá e confirmou o pênalti. Depois ele deu o pênalti a favor do Brasil, o VAR chamou ele. O que ele fez? Foi lá e... Se o VAR chamou ele deu o pênalti, o VAR chamou, não foi para dizer que era pênalti. Ou para ganhar tempo para analisar junto. Não. O VAR chamou para ter dúvida, para botar uma dúvida. E ele foi lá e bancou. Então, a meu ver, existe uma disputa também do árbitro se impor perante as pessoas do VAR, porque eu prefiro o árbitro que toma as suas decisões e banca as suas decisões. Entende? Porque outros fazem ao contrário. É ferragem do Aldo mesmo. Outros fazem ao contrário. Eles não decidem nada sem o VAR. Então, isso aí é como uma forma o Cléo falou. É um processo de aprendizagem e as coisas vão ser... Mas o próprio atleta... Eu espero que um dia... É uma das minhas ideias, como provavelmente o Cléo tem outros, ou o Aquino tem outros, o protocolo do VAR, ele vai evoluir. Eu espero que chegue um dia que qualquer pênalti tenha que ser revisado. No mínimo, a ideia, para dar um pênalti, que é um lance capital, vai revisar. Talvez até com talvez com um pequeno congresso entre próprios jogadores, dirigentes, CBF, juízes. Existe para dar um pênalti, para expulsar um jogador, o que os jogadores... Mas na realidade, o VAR é chamado para uma situação capital, não para um cartão amarelo. Ele é para definir uma situação capital. Mas hoje o VAR... Não, mas ele pode ser chamado até para o cartão vermelho. Isso dá um cartão... Exatamente, o cartão vermelho é capital. No caso do Jeromel ontem, o juiz deu o cartão amarelo. O VAR chamou... Não, isso não é lance para amarelo, isso é lance para vermelho. E aquele carrinho lá que o Diego levou... No caso do Diego, o VAR não chamou. O cara quebrou o tornozelo, uma fratura. E uma entrada desnecessária, sem nexo, sem grande proveito que ele tiraria daquilo. O jogador já tinha passado por ele, uma falta escandalosamente feia. E a consequência é muito feia também. Mas no futebol nós estamos bem, né?
Tamo bem. Nós Só tamo quero, bem. quero falar só uma coisinha, Eduardo. E aqui, ó, por favor, não leve para o outro lado, porque o Campeonato Gaúcho o Grêmio ganhou, era a decisão apertada, tudo bem. Mas eu quero citar um personagem que teve uma atividade num final de semana e no outro final de semana. Um dentro de campo e outro como árbitro de vídeo. E não vou pegar no pé do Voaden aqui. Até porque quem acha que é prejudicado pelo Voaden em decisão é o Grêmio. O Internacional, em Grenais, o Internacional mais ganhou, quase no 80%, 90%, do que empatou ou perdeu com o Voaden no apito. Então não tem nenhum bandeiraço para lado nenhum. Aqui, Péricles Bassols Cortez, é só para dar razão na tese do Aquino que eu vou falar aqui. Péricles Bassols Cortez tinha o mesmo tamanho do Voaden. Disputavam FIFA e tudo mais. Posição em jogos importantes. Ok. E até cheguei a perguntar para o nosso comentarista, o Diego Real, se o Bassols não entrou na FIFA no lugar do Voaden. Não, ambos saíram da FIFA. Então não tinha, eu estava errado na minha tese. Mas, em linhas gerais, lato sensu, professor. Sexta-feira. Lato sensu. Sexta-feira. Sexta-feira pode. Tá. Então é o seguinte, no sentido mais amplo, como dizem os advogados, os data vênia, aqui, Voaden foi chamado para expulsar o André, ou para olhar de novo o lance, porque aí, na tese do Aquino, ele já chama entendendo que tem que botar o André para a rua. Exato. O Voaden só faltou dizer, vá pro raio que o parta, né? Nem deu bola para aquilo, foi rápido lá, olhou e disse, não, tá. Depois teve um lance de pênalti que ninguém viu, nem o Voaden e nem o Péricles Bassols. Um cara atrás da goleira tirou um pênalti que a bola bateu na mão do Grêmio, que era parecido com o lance do Edenilson. Mas foi um cara da arquibancada que fotografou e botou nas redes sociais. No outro domingo, Leandro Voaden vira feiticeiro. É o feitiço e o feiticeiro. O Leandro Voaden vai lá para cima. Vai pro VAR. Vai pro VAR. Isso eu também não concordo. E aí, ele apitou o jogo. E eu fui ver quem era o juiz, porque eu não me lembrava, eu marquei bem esse juiz. Porque o juiz, Maria vai com as outras, tudo que o Voaden marcou lá de cima, ele concordou lá embaixo. Porque o Voaden era maior que ele. Mas escuta, o árbitro que apitou o jogo do Internacional, que hoje é provavelmente o número 1 do mundo, porque... Não deu um pênalti pro Inter. Não, houve um jogo em que ele foi o árbitro de vídeo. Ah, para um pouquinho. Tá o homem lá. Escutem, eu estou no apito, Eu acho que me avisa que eu assopro. Esse é um processo que também tem que ser aperfeiçoado, estudado, porque eu acho assim, quem é do campo, está atualmente no campo, é do campo. Que prepare uma equipe para fazer a parte interna, porque quem está lá hoje, inclusive pelo fato que vocês, por exatamente esse exemplo que tu deste, um dia aqui, um dia ali. Ah, ontem tu me sacanou, então hoje eu vou te puxar também. Não, a equipe aqui é uma sempre de profissionais, ou ligados ao ex-árbitros, que tem bons ex-árbitros, ou pessoas qualificadas. Inclusive a idade, o limite de idade pode ser mas diferente. a experiência ensinou muito a eles. Mas essa novela tem alguns outros capítulos adicionais. Leandro Bizio Marinho era o juiz, mas quem ia apitar era o Jean-Pierre, que se lesionou aqui, no primeiro jogo de decisão no segundo jogo. Ele acabou apitando o segundo jogo, o Jean-Pierre. Mas o Jean-Pierre se lesionou. Mas quem é que apitou a decisão do Campeonato Gaúcho? No ombro ontem. Não. O Jean-Pierre. Não. Mas Ele está de sacanagem, é sexta-feira, pode. Só para não perder o fio da meada. O Jean-Pierre, quem é que apitou a decisão do Campeonato Gaúcho esse ano? Foi o Jean-Pierre. O Jean-Pierre apitou porque ele não pôde apitar algum outro jogo. Campeonato Paulista. Porque ele tava, Não, Mineiro. Alguma coisa porque ele estava lesionado. E aí ele acabou apitando aqui, e quem apitou lá foi o Leandro Bizio Marinho. Então o Voaden, ele ia ser o VAR do Jean-Pierre, que acabou apitando a decisão aqui. E aí seria um gaúcho interferindo no trabalho de um gaúcho. E o Atlético Mineiro perdeu o título, que de repente ia ser o único que ele ia ganhar nesse ano. E o Cruzeiro só não está numa crise maior porque acabou ganhando esse Campeonato Mineiro num lance muito polêmico, em que agora é líquido e certo que mudou a regra, é pênalti. O Leonardo Silva lavra com a mão
caído queria fazer uma e ele dá pergunta. pênalti. E o juiz de campo não tinha dado pênalti. Rec, Foi o Voaden que deu. Um de vocês talvez possa me ajudar nisso. Uma dúvida que eu fiquei. Realmente é uma dúvida, não, nenhuma ironia. Em Não sei, professor, nós vamos analisar o Em contexto. 1986. Tem VAR aqui também. Não, Pois em eles 1986 houve um lance na decisão da Copa na eliminação do Brasil, em que a bola deu na trave, voltou nas costas do goleiro Carlos e entrou. E houve uma determinação posterior, isso eu tenho certeza, de que aquilo não valeria mais em decisão por pênaltis, valeria em pênalti de jogo. Mas que no momento que a bola bate e começa a trajetória de volta, não vale mais. Manda repetir? Não. Não errou. Errou. É como se o goleiro não tivesse pulado para lá. Mas o goleiro é personagem, né? Teve E agora o segundo teve um lance na decisão que o Internacional participou, em que a bola deu na trave, deu nas costas do goleiro e entrou. Mas isso aí, essa modificação aí, depois ela voltou. Isso É a sequência do mesmo lance, tu entende? Por isso que eu acho que voltou, caiu aquela determinação. Foi do Lomba. Foi Bateu do no Lomba. Lomba. Sim, a bola bateu no nas lombo e costas entrou. aí. Então, é a sequência do mesmo lance. Eles consideram que aquilo ali é o mesmo lance. Eu também entende? acho. Não, mas é que houve durante muito tempo, pós-86... Sim, eu me lembro que até o Paulo Sérgio Pinto, naquele dia, eu estava na transmissão na retaguarda, em 86 já estava no rádio, e o Paulo Sérgio Pinto disse, não vale. Não, e valia. E valia. Na época e valia. o Paulo ficou sozinho no Brasil inteiro. E ele se enganou. Não, mas valia. Depois é que deixou de valer. Algumas coisas acontecem e depois vêm as modificações, entende? Isso, então, por isso, eu era o maior admirador da Copa do Brasil, que eu considerava o melhor campeonato brasileiro em termos de regulamento sempre o mesmo. Eles acabaram alterando do gol qualificado, tu entende? E aí nós estamos cheios de decisão por pênalti aí. Porque o que aconteceu na Libertadores, que o Grêmio foi eliminado pelo Olímpia aqui, até lá não existiu o saldo qualificado. O Grêmio perdeu 3-2 lá e ganhou 1-0 aqui, foi para os pênaltis. Que deu aquele problema que o Eduardo Martins defendeu o pênalti, o juiz mandou bater de novo. Então, a partir dali, eles botaram o gol qualificado. Sim, agora tem gol qualificado na Libertadores que não tem na Copa do Brasil. E aí eles tiraram também, eles fizeram uma modificação. Inverteram. Eles fizeram uma modificação também na Libertadores que eles já estavam prevendo quer dizer, eles ficam copiando as coisas da Europa, mas não conseguem adaptar aqui para o nosso continente. Eles estavam já preparando para fazer um jogo único e vale o gol qualificado na Libertadores menos na final. Lógico, na Europa não vale na final porque é um jogo só. Agora sim, tudo bem. Agora vai ter um jogo só na decisão da Libertadores, não tem gol qualificado. É claro. Então, uma pergunta, por que outra não coisa fazer que hoje sorteio? Por que não sortear de novo depois das quartas de final, das oitavas agora? Entende? Em vez de já saber se o Grêmio passando vai jogar com o Palmeiras ou com o Fazer o Grenal agora. Fazer o sorteio. Podia dar Grenal. Não, podia dar Grenal, podia dar Internacional e Palmeiras de novo, enfim. E outra coisa... Mas ainda pode dar 2 Grenais? E outra, Sim, na decisão. E outra coisa que eu... Não, a tendência... Eu já na falei... Copa do Brasil, os dois são melhores. O Inter é melhor que o Cruzeiro hoje. E o Grêmio é melhor do que o Atlético Paranaense. Eu falei hoje para o Chico Noveleto e eu acho que a imprensa tem que... Já está mandando na CBF, já. Eu falei como eu falo para trazer a ideia para as pessoas poderem levar adiante, entende? É um absurdo que existe no Campeonato Brasileiro, eu não sei como o presidente dos clubes não se posicionam, é a respeito dessa janela. A janela... ela pode ser uma de 3 meses e a outra tem que ser de 1 mês. Na Europa, a janela é de 3 meses. Ela começa em junho e vai até dia 31 de agosto. É onde terminou todos os campeonatos, os jogadores se movimentam para cá e para lá. Aqui no Brasil, a janela de julho, a nossa pequena é agora. Então ela vai de 1º de julho até 31 de julho.
A partir de agosto, se resolve contratar 3 ou 4 jogadores dos grandes clubes aqui, tu não tem mais o que fazer, tu não pode repatriar ninguém. E tu já está no meio da competição, os jogadores, os bons jogadores, todos já fizeram 7 jogos. É que os campeonatos não se Os campeonatos separam, né? são são deslocados entende? Então nós temos que inverter. Nós temos que fazer a janela de janeiro um mês. Porque o jogador que saiu... A tu não janela vai, de janeiro tu, não é só o mês de janeiro? não, vai até abril. Vai até 26 de abril. Esse ano foi até 20... Vai de janeiro até abril. A janela então, é todo a janela tempo. dos jogadores da Europa é até... Então, tu não vai trazer ninguém no meio da competição que eles estão lá no auge da competição, tu não traz ninguém. Sim. Tem Tu lógica. entende? Então, tem Só que pode sair. só pode sair. Nós só perdemos aqui. Nós só perdemos. aí- Então, nós temos que adaptar a nossa Mas janela. aí é bom. Ah. Para a CBF é bom. Cada vez que sai, bota uma dinheirama no bolso. Não, mas nós temos... Mas cada vez que vem também. Mas nós temos dizer, que, para nós eles é a temos que, mesma nós coisa. temos que proteger a CBF e as federações têm que proteger os nossos clubes. Aliás, os nossos clubes que estão muito bem, principalmente os gaúchos. Essa que tu ia puxar. Porque foram os únicos 2, nós temos 6 clubes na Libertadores, os únicos 2 que venceram foi o Grêmio Internacional. Mais que isso. Os únicos 2 que venceram foi o perderam, Grêmio os outros por Internacional. muito pouco. Isso Cruzeiro é verdade. não perdeu. O Flamengo perdeu e o Atlético perdeu. Não, e além disso, que é obviamente a verdade, o Internacional foi, dos 32 clubes, o primeiro a se classificar. Foi o único que se classificou na 4ª rodada. Já estava classificado para as 8avas de final. E na 5ª rodada, o Internacional foi o primeiro a conquistar o primeiro lugar no seu grupo. Já na 5ª rodada. E na 4ª estava classificado. E agora Depois não quero que os no gaúchos sejam mata-mata, exibidos. as 2 vantagens mais expressivas e os únicos brasileiros que ganharam, Sim. Internacional e Grêmio. Ambos por uma vantagem bem Mas interessante. veja. O Internacional Palmeiras- ganhou por diferença de um gol, mas ganhou fora. Fora. O Grêmio E ganhou por 2 em casa. E o Olímpia, por exemplo, que Não vai perdeu ser por fácil 3-1 para a LDU, se fizer 2-0 em casa, classifica. Por isso que não deu para entender ontem a postura estúpida do Olímpia. Mas do eu queria te fazer uma perdão. pergunta. Do Libertar. Quando o Grêmio fez o 2-0... Mas não tem qualidade, não tinha força. Mas não, mano. não é questão disso. Ontem, quando estava 2-0, se o Libertar faz um gol só um gol, bastava ganhar de 1-0 em casa. Sim, mas não tinha força. E o Grêmio bloqueou bem, mesmo com um jogador a menos. Mas isso que eu tô O Grêmio dizendo. teve uma atuação tão boa que o Grêmio não deu chance. Eu só pra queria ele. te fazer Ontem a uma atuação pergunta. maravilhosa nesse sentido de proteção do Grêmio, organizar e dar o tempo de bola. O Grêmio fiquei impressionado com a atuação do Maico. Maico de ele novo. Ele foi Por isso que ele na ficou velocidade, na calma, na condução da equipe, não foi de um lance O Grêmio- outro. Por isso que ele ficou conduziu o bravo, Grêmio ficou na bravo com o dificuldade. Renato. Ele conduziu o Grêmio na dificuldade que o Grêmio tinha no jogador a menos. Ele reequilibrou o Grêmio e fez o Grêmio, eu acho que fez a situação de por onde jogar, pelo tempo de jogar, na velocidade que tiver que jogar. Eu realmente me impressionei ontem com a atitude dele. Antes de nós entrar na parte tática, eu vou fazer uma provocação aqui, professor Hélio. O Internacional é uma equipe que se impõe muito em casa. Internacional, tanto no Campeonato Brasileiro do Mas na ano passado. Libertadores se impõe mais fora do que em casa. Não, mas eu quero te dizer que a É incrível imposição isso. do Internacional e o segundo jogo em casa é fundamental, como deve ser com o Cruzeiro agora na Copa do Brasil. Né? Agora é um bom teste. É um bom teste. E eu quero te dizer o seguinte, o Grêmio passando, acredito que o Grêmio com o resultado de ontem vai passar pelo Libertad. Sim. O Grêmio provavelmente vai pegar o Palmeiras, certo? E o Internacional passando pelo Nacional vai pegar o Emelec ou o Flamengo. O Flamengo eu acho que é muito difícil de passar. Acho que o Internacional vai passar pelo Emelec. Então, eu quero saber o seguinte, tu vai torcer pro Grêmio ou pro Palmeiras? Porque o Palmeiras e o Internacional têm a desvantagem. Vai jogar a segunda partida em São Paulo. Uma boa tese, essa. É comprida, mas é boa. Porque o Palmeiras tem... Libertadores. A Libertadores já está definido, porque o Sim, Palmeiras mas tem é- uma pontuação mas é- maior que a do Inter, Mas né? é vantagem para o Inter jogar a segunda fora. Porque na Libertadores o Inter ganha fora, todas. E as atuações do Então Inter... tu prefere jogar a segunda fora na Libertadores? mas que deixe bem Sim, claro por quê. porque eu jogo a primeira em casa,
Faz score. Se eu não tomar gol, 0-0 em casa, na Libertadores. Não é ruim. Com eu já estava dizendo isso ontem quando estava 0-0. Mas eu disse pro meu filho, que nós essa vamos inversão... ganhar de 1-0, mas eu tô fechando pelo 0-0. Essa inversão O Grêmio, do jeito que foi mal escalado ontem. Sabe? Não, eu não vejo que o Grêmio foi mal escalado. Eu acho que é boa essa levantada de bola. André, tu também está apaixonado pelo André? Tu e o Renato. Já tem 2. Eu faço uma análise mais ampla. Tem um tio do André aí também. Eu faço uma análise mais ampla. Eu vou analisar o Grêmio que jogou contra o Libertad na primeira partida aqui. Jean-Pierre não jogava, Matheus Henrique não jogava, a defesa do Grêmio era a mesma, mas esses guris não estavam na equipe. Tá? E jogou André e depois entrou Felipe Viseu e jogou Marinho na direita. Isso. O Renato é um cara que ele vai construindo uma equipe. Nós tínhamos... O Grêmio ganhou do Vasco 2-1 aqui e o PP fez 2 gols. Todo mundo dizia que o PP toda a imprensa não vai jogar o PP porque o PP vai jogar na direita, porque o Everton na esquerda e o PP na direita. O Renato não. Ele botou o jogador que ele tinha convicção e que ele vem trabalhando para tentar fazer a função do Ramiro. E é o que melhor está fazendo no Grêmio é o Alisson, que para mim foi o melhor jogador em campo ontem. Pela dedicação muito dele, bem esse ele fechou o Grêmio. O Grêmio, a partir do momento que perdeu o Jeromel, o Grêmio fez 2 linhas de 4, com os 2 volantes por dentro, ora o Maicon saindo e ora o Matheus Henrique saindo, e o Everton voltou para recompor de um lado e o Alisson voltou a partida inteira para recompor do outro lado. O primeiro gol sai numa arrancada do Matheus Henrique, que ele acabou cavando o escanteio. Porque ele pegou a bola, meteu na frente, foi. Quando viu, estava no meio de um povo. Exatamente. E aí do escanteio sai o gol. Aí o gol sai de uma desviada de bola do Kahneman e o gol do Tardelli. No segundo gol também é uma bola, é uma arrancada pela esquerda, tu entende? E casualmente as 2 bolas paradas foram do Alisson. Mas o Alisson não é de hoje, né? O Alisson vem há horas fazendo um bom trabalho. Então, na verdade, o Grêmio tem uma equipe leve e rápida. E tu vê o que aconteceu no Grenal. No Grenal, ele botou o Alisson para jogar, botou o Tardelli para jogar e botou o Luan. O Luan fez um gol. Quer dizer, ele recupera os jogadores que estavam em baixa. Então, o Luan estava pronto para entrar no jogo ontem. E quando ele fez a modificação e que ele fez as 2 linhas de 4, quem que ficou na frente? O Tardelli. Não, o Jean-Pierre. Aí ele fez a modificação do Jean-Pierre pelo Tardelli. Então o time ficou todo encaixadinho, as 2 linhas de 4, o Tardelli, que é um cara mais móvel na frente, então ele foi perfeito nas substituições. Me lembra muito Cerezo jogando. Joga muito. Então o que aconteceu? E outra coisa que eu vejo também é que ele recuperou o Alisson, que muita gente dizia que o Alisson não servia, ele está recuperando o Tardelli, ele já está recuperando o Luan, então tu vê que ele vem dando uma... Quer dizer, o André, ele tentou fazer a mesma coisa com o André. Mas aí tu vai ter um... Tu acha que ele está recuperando o Luan ou está sacaneando o Luan? Não. O Luan... Não era o Luan que tinha que ter entrado ontem? É que agora, com o Tardelli fazendo o gol, é uma teta. Agora, eu colocaria o Luan. Vamos lá, vou te perguntar para o Cléo, que já foi jogador. Tu com 2 linhas de 4, o jogador que ficou na frente é o Jean-Pierre. Tu vai botar o Luan ou tu vai botar o Tardelli? Na realidade, precisava de um homem... o Internacional está se resumindo em torno de que o Odair está montando, mas porque conseguiu montar alguma coisa em torno do Guerreiros. Tem alguém finalizando, e eu acho que isso fez com que o Nico Lopes descesse de produção. No caso do Grêmio, eu tenho uma admiração muito grande pelo futebol do Jean-Pierre, e ele consegue levar de um lado para outro e flutuar muito rápido, e o Grêmio se tornou um time leve nessa hora, mas ele precisa de alguém dentro da área para concluir. Com experiência. Eu acho que nesse ponto o Renato sabe ler o time dele, sabe ler seus jogadores e o que eles podem fazer. E ele tem uma coisa que o Cláudio Duarte nos dizia muitas vezes, na época na experiência dele como jogador: eu preciso olhar o adversário, eu preciso olhar meu time, mas eu preciso olhar o adversário, porque às vezes as peças não vão se encaixar da forma que os outros jogam. Eu tenho melhor proveito usando um lado, o outro lado, ou os 2 lados, mudando rápido. Essa leitura o Renato tem feito muito bem. E uma coisa que aconteceu ontem no jogo,
que o Maicon, inclusive, não quis sair. Eu gosto até do jogador que tem a postura que ele teve, entende? Mas então, ele mostra, olhou pro Renato. mas depois no vestiário... Mas no aí vestiário, eu te dizia antes, mas, o Maicon ontem estava se sentindo o senhor do jogo. Isso. Mas Essa o que eu bola... quero te complementar é o seguinte, que ficaram... O que buscou a equipe do Libertad? Ele botou um jogador que é um baita de um jogador, foi um jogadoraço, que é o Cardoso. É um jogador grande e um jogador bom na bola. Mas entrou mal ontem. Não, mas entrou mal porque o Renato botou o David Braz? O Rômulo. Não, o Rômulo. O Rômulo ganhou cinco bolas na cabeça na frente da área, o Rômulo ganhou. Ganhou todas. Ele fixou o Rômulo ali porque eles estavam levantando bola. E não deixou era um desespero já, né? Mas aí também entra o que o Léo está falando. A leitura que o treinador tem muitas vezes do jogo, tu entende? Eu não sei se ali foi leitura ou porque o Michael já não tinha mais condição de estava esbagaçado. E também ele achou que poderia fazer mais gols e tornou o time mais rápido, mais veloz e procurar jogar um pouco mais para frente. Não, mas com o Rômulo... Mas é que ele está descansado. Isso, e o Michael estava mais guardando. Ele libera o Mateuzinho definitivo. E vai mais. O Grêmio fez dois gols de bola parada. Mas não tira o volume de jogo do Grêmio. Parada. Só. Não teve genialidade nenhuma. Sabe? A gente ontem eu consegui ouvir um colega do REC votando para melhor em campo. Melhor em campo. No David Braz. Nossa. E a explicação é que ele chamou a torcida antes do primeiro gol do Grêmio. Ele correu para a área e chamou a torcida. E alguns disseram que o David Braz que desviou a bola do primeiro gol. Deram um voto assim. Desviou a bola. Eu sei, mas ele disse que alguns deram que foi. Mas ele disse e repetiu. Eu votei no Matheus Henrique. Por quê? Não, jogou um partidaço. Porque ele destravou, porque não tinha gente entrar naquela desgraçada daquela área, porque tinha 800 caras ali. E ele, no primeiro gol, não ia sair o gol pelo jeito. Ele foi sozinho, diz, agora é comigo. Ele se irritou e cavou o escanteio. Entrou a drible. E depois ele participa, se eu não me engano, foi ele que sofreu a falta que o Alisson cobrou do gol do David Braz. Não, e outra coisa, o lance da falta, eles tentaram bater a falta rápido primeiro, aí o juiz mandou voltar. Vocês falavam sabe, da idade do Libertad. Então, assim, o Grêmio não fez uma exibição. Sabe, a gente ouve... Mas ele acertou nas substituições. Mas o impacto de você perder um jogador como o Jeromel não é fácil, logo no início do segundo tempo. Você tem que dar uma reequilibrada. Por isso que eu falo que a participação do Mike foi importante. Assim como eu vejo que o Renato lê o time dele, e eu, como torcedor, na arquibancada, às vezes também espero uma outra mudança, uma outra forma do Odair pensar em relação ao time dele. Mas eu tenho certeza absoluta, pelo jeito que eu vejo o Odair falar, pelo que eu conheço ele e pelos resultados que ele vem obtendo. E como tu falaste, mas o Inter está muito bem em casa, fora não. Vamos começar. O Inter estava num problema grave antes, mas o Odair trouxe o time para casa, consertou em casa, agora eu vou para fora. Não, mas eu não. Organizando. O Inter ganhou, o Inter jogou 4 partidas fora na Libertadores e ganhou 3. Não, na Libertadores. Apenas e a outra na Libertadores. Na Libertadores. Empatou no último minuto. É o time que mais do Lomba. E porque o goleiro tomou um frango. Senão ia ter ganho as 4. Talvez eu não tenha me explicado bem em relação, não a Libertadores, mas de um modo geral. O Inter precisa se consertar, se arrumar em casa, para daí começar a ganhar espaço e coragem para entender o time dele. Que é um desempenho parelho, professor. Eu entendi o que ele disse, eu só não concordo. Já que você está falando no jogo do Nacional, logo no início, eu olhava o jogo, eu dizia, puxa, tomara que eu conseguisse entrar na cabeça do Odair e pedisse um jogador ou dois de velocidade. Nós precisávamos de um jogador de velocidade. Mas acho que ele botou na hora certa. Eu estava vendo o jogo... Quando ele colocou, eu respirei. Eu estava vendo o jogo com a minha filha e me manda um recado, deve estar nos assistindo, o cunhado do Nadir Klein, Roger Klein, do lado do Kleinville Hotéis. E diz assim ele para mim, o que fazer agora, Requito? Eles colocaram o Wellington Silva. Beleza. Eu terminei de escrever, entrou o Wellington Silva, sai o gol do Internacional e botou, sabe tudo, Requito? Não. Há 3 jogos o Odair vinha construindo essa situação. Ele jogou contra o Atlético Paranaense, jogou o Grenal, era óbvia a entrada dele. Mas o Wellington Silva ia entrar 10 minutos antes, não ia entrar naquela hora. Sim, teve o Wellington Silva já estava pronto para entrar. O Wellington Silva não entrou porque o Lindoso sentiu. Sim. E aí ele voltou
E aí entrou o Nonato, e até o Nonato esquentar, e aí 10 minutos depois que entra o Wellington Se tivesse Silva. terminado 1-1 lá, seria muito ruim para o Internacional, né? Porque Seria... a vantagem seria menor, né? Diante do que aconteceu no final. Mas seria razoável. Justo. Mas seria justo. Seria justo. O trabalho do Odair, que ele conseguiu fazer o Internacional ter uma estabilidade em casa, uma imposição de jogo, ele tinha dificuldade para jogar o time para frente. Eu acho que ele foi corajoso nesse jogo com o Nacional, fez as substituições na hora certa e por isso ele ganhou o jogo. Mas ele desculpe não quem jogou o achar o time pra contrário. trás. Eu acho assim, ó, Nacional e Libertad estão bem abaixo da expectativa que eu imaginei de um time nessa situação da Libertadores. Tecnicamente... É uma tristeza a gente ver o futebol do Uruguai, principalmente, que teve grandes... Mas a atitude porque no dia anterior, o bicampeão uruguaio, o Peñarol, tinha perdido para o Fluminense em casa. Ninguém aqui está tirando méritos do Grêmio Inter. O que eu quero dizer é que a atitude do Nacional foi um pouco mais ousada. Foi rigorosamente, não foi um pouco, foi completamente diferente do Libertad. Mas jogava em casa, professor. Não é, mas isso é o porquê. Agora, a atitude o Nacional... Mesmo se defendendo, eles eram abusados. Mas o Internacional, nos primeiros 10, 15 minutos, foi dono do jogo. É isso. Depois que o Internacional recuou. O Internacional podia ter feito 1 ou 2 gols no início do jogo. Ele não recuou, ele foi recuado. O Internacional foi recuado pelo Nacional. O Nacional... Eu achei um time bem razoável. Eu acho que eles entraram no jogo assustado com o Inter. O Inter foi para cima e eles não saíram de trás. Não saíram. Aí depois eles viram que o bicho não era tão feio. Mas é verdade, eu acho que a leitura está correta. Não é que o bicho não seja tão feio. A pressa do Inter, a ansiedade de querer fazer, tornou o Inter vulnerável aos contra-ataques. E o Nacional começou a pegar velocidade nos contra-ataques. E o Inter não estava entendendo o porquê. Ia com muita sede ao pote. Poderia ter feito gol logo no início. Poderia ter criado uma outra situação. Vamos para Grêmio. Eu estou tentando desengasgar uma coisa aqui, que na realidade o jogo em si, para mim, essa vitória do Inter... A primeira vez que eu vejo um jogo do Inter e Nacional, eu viajei no tempo, não fui a 80, né? 80. Tu estava lá? Que eu não pude estar lá. Não pude estar. Mas eu estava. Realmente, para mim, doeu muito como jogador novo, como tinha jogado todos os jogos da Libertadores, tinha praticamente feito a campanha toda do ano inteiro invicto. E no Beira-Rio, aqui, antes do jogo, eu senti, não pude jogar aqui, e na sequência agravou a lesão nos treinamentos da semana e não pude jogar a final lá. Isso realmente, mas ontem para mim foi... Agora o jogador que foi mais endeusado... O cara passa um filme, né? Passou um filme. Jogador que foi mais endeusado pela torcida do Grêmio hoje, vocês não têm ideia quem é. Alisson, já falamos. Matheus Henrique, que seria o óbvio. Mas não vamos chegar lá. No WhatsApp, nas redes sociais. Não é o Tardelli também, porque senão seria óbvio. É, muito óbvio. O jogador David mais endeusado nas redes sociais hoje foi Jeromel. Jeromel com aquela brincadeira. Jeromel, porque ele conseguiu fazer o que todo torcedor queria, que era tirar o André daqui. Mas tu concordou com a escalação? Tu não pode cornetear. Tu concordou com a escalação do André? Eu não concordei com a escalação. O Renato faz tudo certo. Eu estou dizendo... Aquilo quer botar outra estátua pro Renato? Eu estou dizendo... Bota ali do lado do laçador. O Renato já recuperou o tá faltando 3 minutos, faz o gol e muda tudo. Eu estou dizendo o seguinte, quer dizer, eu recebi corneta de uns 10 ou 15 colorados no Grenal que disseram que, vem cá, o Tardelli não tinha chegado, não chegou ainda, entende? É o que tu acabou de falar. Aí o cara faz um gol, no outro dia o cara vira, entende? O que acontece é que o Alisson foi recuperado, fixou o Jean-Pierre, fixou o Matheus Henrique, entende? Definiu, teve coragem de sentar o Luan. Então ele tem vários acertos, entende? Não dá para te... Calma. O Grêmio vai chegar no Tetra mais adiante, então tem mais um detalhezinho outro para acertar para ganhar a competição. São duas verdades. O Renato acertou tendo a coragem e a estatura para sentar o Luan e fixar um menino no lugar dele, sim, não há dúvida nenhuma. O Renato errou escalando o André, sim. Não, tu queria que ele botasse quem? Ontem? O Luan? O Tardelli. O Tardelli. Pode ser, mas acontece que... Quem é que ganhou mais chances e não correspondeu? É por exclusão, sabe? né? O Luan acabou de fazer um gol
No E Grenal. o Luan mostrou que tem estrela, porque o Luan jogou mal Mas no mais Grenal. estrela do que tem o Renato e o Romildo é brincadeira, né? É. Não, é o que tu falou ontem. O jogo de ontem foi um jogo... Tanto é que aquilo que a já equipe- está concordando até com o Chapão. que a equipe se organizou de uma maneira, né? Se organizou, mas o Grêmio se organizou para não perder o jogo. A partir do momento que ficou com 10, se estruturou, nós não vamos perder. Pro 0 a 0. Vamos no 0 a 0. E aí o Grêmio... Que é um bom resultado. 1 a 0 já era uma coisa... Mas aí ainda o Grêmio tinha ganha. bastante tempo no segundo tempo, Mas o era Grêmio- muito, foi 5 minutos a expulsão. Por isso que eu falo que a reorganização do Grêmio naquele Mas o momento desgaste passou que tu- pelo Maicon. Maestro. Mas foi para não perder. Mas o foi para desgaste, segurar. que tem uma equipe, tu começa a sentir lá no final, tu entende? Eu vou o Grêmio usar- acabou perdendo pro Libertad no final, na primeira fase da Libertadores aqui, num contra-ataque. Final do primeiro tempo. Hã? Foi no final do primeiro tempo. Primeiro tempo. Ele tomou o gol aos 48 do primeiro tempo. Mas e acontece- não reagiu nunca. Não conseguiu. Não conseguiu, porque o Libertad é um time muito experiente, aquilo que se falava antes. Tranca. É um time de mais idade, é um time que sabe jogar. Mas eu não concordo que o Grêmio estava contente com o 0 a 0. Eu acho que o Grêmio foi para ganhar, até o fim. Porque ele viu Depois que você viu que o bicho Libertad não não é ia tão sair de grande, trás aí você nunca. vai de novo para cima. Mas na realidade, quando você vê que o bicho não é tão grande, você reorganiza e vai. Mas Só eu tinha o acho assim, Franco e o Benítez, aquele, correndo de um lado para o outro, piorra. Histórica- E não produziu nada. Esse Franco é aqueles carrinhos de parque de diversão. Corre até bater no outro. O Benítez é a mesma coisa. Não, mas Me lembrou esse muito é- aquele Marcelinho que jogava no Grêmio, que o Edgar apelidou ele de carrinho de choque. Siri na lata? Mas isso é outra realidade. Rec, eu queria comentar um fato importante. Professor futuro vereador de Porto Alegre. O Rec é meu... Cabo eleitoral. Meu cabo eleitoral número 1. Mas ontem Vocês aconteceu... não sabiam dessa aí, né? O programa é fura-fura, eu antecipo tudo. Está em estudo, está em estudo. já Anteontem, é. eu estava em Montevidéu. Aquele espetáculo, nós fomos magnificamente recebidos. Meio-dia de quarta-feira, o Mercado del Puerto era um mar vermelho, tratamento fidalgo dos uruguaios. Comida boa, bebida à vontade, boa, tudo E não conta organizado. bafômetro para entrar no estádio. As coisas tem. organizadas, pedindo carteira de identidade, tudo funcionando. É um estádio pobre, sim, é um estádio extremamente pobre. Nós estamos acostumados... tem uma história. Nós estamos, não foi no Centenário, foi no Parque Sim, Centenário. mas o Parque Central tem história também. Tem, mas... Mas é muito antiga. Mas não, e o estádio é muito pobre. A gente está acostumado a ir em jogo na Arena, em jogo no Beira-Rio. E, de repente, assim, tu vê um estádio a nível do Centenário. Passo da Areia, entende? A nível do estádio de São José. Aí temos imagens, professor. Até porque eu o senhor vai fazer uma outra Eu queria leitura. comentar, eu peço que volte a Vamos imagem voltar, aí. anterior. Essa imagem é a visão da torcida do Internacional, que está atrás do gol. Isso aí são 5h30 da tarde, 5h15, porque a torcida do Internacional chegou mais cedo. Claro. Foi conduzida, protegida, estava ali muito bem instalada. Nada de episódio. Pois aí é que vem a coisa. Nenhum episódio de violência, de antagonismo, nada. Aí, Um bacana. sinto muito contar, mas aconteceu. Começaram a colocar aquelas faixas ao nível do gramado. Bem baixinho. Que tapa a visão do primeiro e do segundo degrau. Bom, tapa a visão, mas se tu ficar de pé, tu enxerga. Como a gente ia assistir o jogo todo de pé, e aí acontece isso aqui. Aparece um idiota que vai lá e coloca uma faixa. Veja, não aparece bem nessa imagem, Rec, mas aquilo ali é atrás do gol. Com aquela faixa não se enxergava o gol. Toda a torcida, não é o primeiro. E aí nós começamos a pedir que ele tirasse aquela faixa. Que todo mundo fez o mesmo sacrifício. E que estava num lugar Pra chegar lá, né? absurdamente inadequado, porque ela estava tapando o gol. E ele não só deixou a faixa, como Machão. ainda provocou a torcida. Machão. E chamou gente para venham aqui tirar. Pá. E aí, felizmente,
tinha um senhor perto de mim, um senhor mais velho assim como eu, velho. Sim, né? foi Mas negociar. assim, alguém que não está habituado a ir em jogo, pelo jeito. E ele disse, eu vou lá e vou explicar àquele rapaz que assim a gente não enxerga. E ele vai tirar a faixa. E eu tive que convencer o homem a não ir, porque ia dar confusão. E ele achando que o rapaz estava colocando a faixa, mas não percebia que estava tapando o gol, que a gente não enxergava mais o jogo. E chamando o pessoal para briga. Mas depois tirou. Não, Rec. Ficou lá, porque a gente não quis brigar. Bárbaro. Para não dar briga. Tinha que chamar alguém da diretoria do Inter. Outra é de Viamão a faixa. É de Viamão. Então dá para Mas isso identificar, tem que chamar a atenção. Isso foi desse lá cidadão. em... Lá em Montevidéu. Lá em Montevidéu. Sabe, uma coisa triste, uma coisa lamentável, foi o único incidente, não houve um incidente com os uruguaios. Professor, vamos ver se o senhor acha que a minha tese é furada. A equipe do Grêmio titular e os mais imediatamente reservas, nós já sabemos, embora o prejuízo do Viseu, a saída do Marinho, a saída do Montoya, uma nova concepção de banco, uma reconstrução, mas o Renato já está há 3 anos, então tem o traquejo maior, conhece mais os meninos, já experimentou N vezes A, B, C, nas mais diversas funções. O Odair variou muito pouco o Internacional. Um que o outro reserva e tal. O time do Inter começou o ano, só tinha uma dúvida. Se o D'Alessandro seria titular ou reserva fora de casa. Né? E no mais estava definido, com o Patrick, com os laterais definidos, a Zeca e Iago, a dupla de zaga, os 3 volantes, os 3 atacantes. E aí eu brincava no rádio e dizia, a espera de Paulo Guerreiro vai ser o Soares, mas vai ser o Paulo Guerreiro. Todo mundo já sabia, era Nico, D'Alessandro, Paulo... Tá. Mas não tinha banco o Internacional. O Bruno vinha desprezado do Bahia. O zagueiro reserva era o Emerson Santos, que tinha tido um desempenho bem razoável. Na temporada anterior seria o 10º. Não consegue, ele está tendo uma lesão atrás da outra. É igual agora. o Paulo Miranda. O Roberto, esse, eu não gostei contra o Atlético Paranaense, mas já deu alguma resposta. Tá? O Wellington Silva, quando o Odair sentiu que ia apertar e que não tem outro atacante, porque o Pedro Lucas não conseguiu confirmar. O Trellis fez uma intertemporada razoável, mas ainda vai ter que confirmar. Também é outro que... Não confirmou. O Sobis está meia boca, mas é o Sobis. Eu vou chegar lá. O Wellington Silva, tira o meia boca. Sobis está tentando fazer de novo o Trellis com alguma utilidade, vai experimentar de novo agora contra o Ceará. Nonato e Lindoso também são de 2019. Então agora o Inter... finalmente, vai ter um time e vai ter um banco. E eu acho que isso aí é outro mérito do Odair. Porque não abriu muito mais o leque quando a gente pressionava até que abrisse. Tem que botar o Neto, tem que botar esse Richelli. O Richard, que tem que testar. Mas qual é a equipe? Eu acho que agora não tem mais. Qual é a equipe que vai jogar? Agora não tem mais. Qual é a equipe que vai jogar contra o Ceará? Parede. Tem o Parede também. Mas vem cá, eu não Parede eu não vejo acréscimo nenhum. Sarrafiori... O Lindoso só entrou porque o Rodrigo Dourado se machucou. Mas tá bem. Mas aí, ele entrava sempre. Aí tu passa a ter melhor do que o jogador que eles estão há 6 meses, há 6 anos esperando aí que se recupere e que nunca deu resultado. Ele fez a leitura correta. Porque senão atravanca o processo. Exatamente. Mas tirou o Richelli do contexto. Ele vai jogar agora porque é a baba. E outra coisa também, eu vi o Grenal. Jogava quando? Eu vi o Grenal e eu vou dizer uma coisa para vocês, ó. Eu tenho a experiência de uma partida só, mas eu dificilmente me engano com um jogador. Esse lateral direito do Internacional é melhor que o Zeca. O Heitor? É melhor que o Zeca. Me disseram que o Maurício cornetou o Heitor aqui. O Heitor, para mim, é Heitor na direita e Zeca na esquerda. Só que não sei se é agora. Exatamente. Se então tu tem que começar a pensar em botar o Zeca na esquerda. Aos pouquinhos. Vai entrar contra o Ceará. E aí entra a minha tese. Não, mas ele está concebendo já as coisas. Ele vai entrar com o Ceará na direita porque eles contrataram um lateral esquerdo que não vai sair. Jogou o Grenal e foi mais ou menos o Grenal. Mas a tese está pronta. Natanael não tem 100% de condições físicas. Heitor entra e vai Zeca para a esquerda. Se tiver tudo certo contra o Ceará. Mas aí começa... Depende do andar da carruagem. O Cléo sabe como é que é. Depende do andar da carruagem. Aí testa quando está ganhando. Aí tu começa a encorpar mais o time.
testar quando tá E ganhando aí tu bem vai melhor, pegar retorna mais um bem melhor. guri o Internacional. Já tem o Nonato esse ano. Vai botar o lateral direito que vai começar a ganhar. Tem que começar a botar mais guri, tá na hora. Não, mas aí sim, agora vai... Mas já você tem. ganhando, você confirma. Se você não tiver um time pronto, um time maduro que apoie e os pequenos defeitos se corrigem naturalmente, os jogadores que estão entrando sofrem uma carga Contra o muito Palmeiras grande. tinha 7 ex-juniores do Internacional. Ex das categorias de base. Só que considerando Sobis e Dourado. E mais uma observação aqui que as pessoas não fazem muito isso e eu continuo dizendo que a folha do Grêmio ela não tem alterado nos últimos anos. E o Grêmio agora contratou 2 jogadores. Contratou o David Braz e agora contratou o centroavante. E a folha do Grêmio não alterou, porque o Grêmio já tinha liberado antes o Montoya e tinha liberado o Marinho. E os salários, tanto do Montoya como do Marinho, são maiores que o do David Braz e do que o centroavante que está vindo. Por isso que teria surgido a seguinte frase, teria, que eu acho que não, porque também já um outro conselheiro me disse que nunca tentaram esse Arthur Cabral. Não, aí. não. Diz que nunca tentaram. A frase seria, e é uma Ainda frase bem. inteligente, se sair o Everton pelo dinheiro que nós queremos, até te pagamos isso. Mas o Porque barulho o Palmeiras deveria- pediu um Não, caminhão. o Grêmio vai comprar outro jogador se sair o Everton pelo preço que o Grêmio quer. Ó. Já sabe qual é? Diz É aí. o Pedro, o Grêmio vai comprar o Pedro. É, e tá desenhadinho. O Grêmio vai comprar o Pedro se sair o Everton pelo preço que o Grêmio quer vender, que eu acho difícil. Mas trazendo o Luciano agora, acho que essa tua tese foi pro saco. Duvideu. Não, mas o Japão está querendo o André e o Japão é especialista em pegar centroavante André, Refugo do Jael, o Pedro Damião. Júnior, Pedro Júnior, acho que não fala. Damião, eles estão pegando, A gostando do Austrália também centroavante. leva o Bobô. Na volta o Cléo vai falar aí. Realmente, se o Grêmio conseguir vender o André, aí tem que tirar o chapéu. O Cléo vai falar para os nostálgicos uma análise do passado, do presente e do futuro. Mas vocês viram o golaço que fez Futebol. o Marinho pro Santos? Decidiu o jogo agora. Mini, míssel, aleatório. Chute a esmo. Ele é Aqui, o- ó, se Botou o ele- time na liderança do Se ele Campeonato Brasileiro. acertar, o Dario também dizia bobagem depois de fazer gol. Eu me lembro do Dario dando uma entrevista depois de fazer um gol nos acréscimos, num Grenal, e o Internacional ganhou o jogo, e o Dario disse, não, lá em Minas Gerais tinha muita gente que, para não gastar dinheiro, eles ficavam perto do estádio ali e esperavam. Quando era 30, 35, 40 do segundo tempo, eles abriam o portão para o pessoal começar a sair e eles entravam. Porque eles sabiam que o Dadá ia fazer um gol no finzinho. Eles entravam só para ver o gol do Dadá. Já voltamos com o Cléo, analisando o passado, o presente e analisando como será projetando como será o futuro. Inter enfrenta o Ceará amanhã às 7h no Beira-Rio. Escalação. A tendência é que só alguns titulares sejam utilizados. Sem Emerson Santos e Roberto, Moledo deve atuar ao lado do Klaus na defesa. E recuperado, o Zeca também deve atuar. Então aí a defesa já vira mista. O outro titular é o Lomba. Então Lomba, Moledo e Zeca já viram a defesa. O Zeca não é titular. Como? Não é titular. Mas quem é o titular então? Bruno. Não. Quem é que foi escalado contra o River Plate? Aonde? Aqui? Aqui. Mas aí o Zeca entrou e tomou a posição de Não, novo. não. Quem é que foi escalado? Bruno, E quem é que ficou sentado no banco? Zeca. Tá, mas depois jogou só o Zeca. Porque o Bruno ficou machucado um tempão. E voltou e não ganhou a posição. E agora está aí. Porque o Zeca se lesionou. É o E que eu agora disse. está aí o Bruno. E o Sobis está suspenso, vai ser desfalque no time misto. Lomba, Zeca, Moledo, Klaus, Natanael. Ganha 240. Natanael é titular, Lomba joga então não vai 240. jogar o Zeca na esquerda. Não, vai pô. Natanael. Natanael, Richelli, Nonato. Richelli vai jogar. Vai jogar. Ritelli para mim, porque não tem I. Mas Nonato, Sarrafiore, Parede, Wellington Silva e Trellis. É um time razoável, né? Se o Sarrafiore jogar, né? Eu queria Ah, sim, se desempenhar, Eu né? queria que algum
jogador da base do Internacional Tivesse tanta chance. Mas não teve tanta chance, professor. Não, mas... O Nonato teve menos chance ou mais? Tivesse o mesmo número e com o mesmo desempenho continuasse tendo chance. É isso que eu quero dizer. O que me incomoda é que um jogador da base... O Richard nem foi observado, o Neto nem foi observado. Mas um jogador da base que jogue, que tenha uma ou duas das oportunidades do Sarrafiori e não jogue mal, ele não ganha mais oportunidade. Cléo Hickman. Há quanto tempo o Sarrafiori está no Inter, que eu não me recordo agora? Um ano. Um ano? Eu me lembro uma passagem... Está 1 ano e meio, mas que está sendo observado 1 ano. Do passado, presente. Eu trabalhei, acompanhei muito a carreira do Michel Bastos, na época que ele estava no Grêmio, ele tinha 19, 20 anos, 21 anos. Depois Figueirense, Atlético Paranaense. Depois te deu uma rasteira. Até a gente conduziu o negócio dele lá para a França. O clube francês, sentado à mesa, ele dizia que o Michel já estava jogando no Grêmio, já tinha jogado no Figueirense e no Atlético Paranaense, jogador já com experiência... com seus 22 anos, 23 anos. Eles dão 1 ano para o jogador entrar no grupo, se acostumar com a língua, com a alimentação, com o estilo de futebol, com todos os percalços que ele vai encontrar. Porque mesmo ele sendo um jogador de destaque, ele ainda precisa se adaptar. No caso do Sarrafiori, que eu faço esse paralelo, quando você contrata um jogador do nível dele, com todas as turbulências que houver em torno dessa situação, e quando ele vem para um clube onde ele tem estrangeiros jogando, que são de primeiro nível, no caso do Alessandro, o que fazer, aonde jogar, qual é o espaço, quanto tempo, isso tudo é muito difícil. A adaptação à amizade, ao ambiente, à cidade, a saudade de casa, de alguma rotina de total que se tem. Isso causa um impacto muito grande. Eu sei porque isso aconteceu comigo e eu vi ao longo dos anos acontecerem. Eu dou esse crédito para o Sarrafiori e eu acho que eu entendo o Odair por ele ter colocado ele em tantas situações, mesmo por vezes sem o rendimento ideal, mas por vezes criando situações até que nos tirasse de um aperto. Então, eu acho assim, o pouco que eu vi dele precisa... Ele chuta bem. Precisa jogar mais, precisa ter oportunidades, precisa estar dentro do grupo e em breve o Internacional terá um belo jogador. O que está trocando de miúdo, tem que ser às vezes o artista do time. Amanhã, por exemplo, ele vai aparecer como um dos destaques. Você pega a torcida, você pega o dia a dia, por que não joga, por que joga? E aí eu volto e me coloco no lugar do Odair, junto com a comissão técnica, com a diretoria, criar uma situação de um jogador que veio, eu acho que não faz muito tempo, que definiu-se a situação dele na sua documentação. Não, mas em relação à documentação, processo que teria. Não, é que... O que acontece aí se eu peço um jogador da base do Inter, que tem 18, 19 anos, na mesma idade dele, que poderia ter outras oportunidades, ou outros poderiam ter, eu entendo. Mas se eu estou usando esse jogador nessa posição, se eu fizer isso com outro junto com ele, eu vou dificultar a situação para os dois, porque tem jogadores titulares jogando o que acontece, e vou aumentar esse leque e vai aumentar o meu número de dúvidas. E para a torcida, e para a imprensa, e para o próprio jogador. Cria uma celeuma desnecessária. Em muito pouco tempo, um deles vai ter que ser negociado e sair. E quem? Então, vamos esperar. No caso assim, específico do Sarrafiori, eu sento na arquibancada, eu vejo isso acontecer, eu olho isso. É muito difícil você vir de fora e entrar e num clube que está precisando se reerguer, se assumir forte, está começando a entrar em alto nível em competições e competindo para ganhar. E é isso que eu acho em relação ao Grêmio e Inter. Hoje, ser bairrista, ser Grêmio e Inter aqui, é trazer atenção para nós e proteção para o nosso futebol, que nós não estamos tendo. Proteção para o nosso futebol é não trazer o Natanael, que é um jogador medíocre, e dar oportunidade para o Eric, para aquele outro, o Rec me ajuda, os dois laterais esquerdos que estavam na intertemporada. Entender que o Richelli já mostrou a sua limitação. E colocar o Zé Gabriel. O Zé Gabriel, o Zé Alto. Nesses jogos mas se agora... faz até com jogadores com mais experiência. Eu acho que o Grêmio teve isso com o Montoya, com outros jogadores que veio, o próprio Marinho. Eu até agora, eu por gostar e fiquei feliz quando o Neilton veio para o Inter,
que eu vi o Neilton, aquele jogador que faltava, de pega a bola e vai para cima e cria a situação. 1 contra 1. E aí, como zagueiro defensor, que também joguei muito tempo ali de volante, é difícil o cara que vem para cima e te encara. Você vai fazer alguma coisa. E hoje, cada vez mais marcado esse tipo de... Então, eu esperei mais do Neilton, mas mais chance, mais oportunidade. Não, é ver que entrou um jogador como o Guerreiro e que eu preciso outro estilo de jogo. Vou buscar outros jogadores. Tanto que o Wellington Silva... Mas eu não falo quando está o time titular. Eu entendo todo esse raciocínio para o time. Agora, vai jogar contra o Ceará em casa. Certamente tem que poupar todo mundo, porque tem decisão da Libertadores. Eu não acho que é jogo jogado. Não é. Agora tem que jogar o Zé Aldo e não o Richelli, que sabe que não vai sair nada. Vai sair nada. Eu tenho uma visão diferente da do Cléo. Eu acho que o jogador, tanto que vai para a Europa ou que vem para cá, o jogador que é diferenciado, ele entra e vai jogar. O Pato foi para o Milan, chegou lá e em seguida começou a jogar. O Ronaldinho foi para Paris e chegou lá e começou a jogar. Sim, mas olha quem tu tá o citando. Vinícius Júnior chegou no Real Madrid, vai ser titular. Não, foi rebaixado. Já foi rebaixado. Você está falando de vai jogadores que jogar. jogaram. O Pato jogou em times de ponta, jogou Mundial. Ele tinha uma maturidade muito maior. Tinha currículo já. O Pato não jogou um Grenal de titular, de profissional, rapaz. Mas lá na Europa, ele era conhecido como campeão do mundo. Não é pelo título, é pela qualidade. Os jogadores que têm qualidade é que nem na base. Os jogadores de 17 anos sobem. Os jogadores que têm 20, 21, eles remam. Fernando Carvalho dizia muito certo isso. Olha o jogador Everton. que vai até... Olha o Everton. Mas o Everton subiu em 2014, meu amigo. Justamente. Ele subiu com a idade... Subiu cedo. E Custou a se firmar. Mas em 2018, o que eu quero te dizer é que os jogadores que saem daqui e vão para a Europa com qualidade, o Paquetá foi para lá e está jogando titular. Os jogadores podem sair daqui jovem, mas os que têm qualidade. Tem jogador... O Arthur foi para o Barcelona... Mas qual é a idade do Paquetá? Paquetá está com quantos anos? Está com 19, 20 anos. O Vinícius Júnior só Paquetá jogava no Flamengo como titular há muito tempo. Não, ele surgiu agora. Eu concordo que cada jogador também tem a sua história, mas de um cômputo geral, eu acho que você tem que insistir num jogador que você tem o potencial, mesmo que ele não tenha entrado nos primeiros jogos e reservado absolutamente a sua Mas isso tem que valer para o pessoal da base. O que eu quero te dizer é que o Sarrafioli tem que sofrer, ele vai sofrer no Internacional. O mesmo processo que sofrem os jogadores que vêm da base. Ele vai ter que entrar aos poucos, vai se firmar e ele vai ter que apresentar resultado. Mas ele está tendo muito mais oportunidades do que o Zé Aldo, por exemplo, que o Rex citou. Isso que eu não entendo. Mas é que ele veio para cá com uma fama que ele não era o jogador, nem titular ele não era do time dele, era um jogador que estava subindo. Ele não jogou no time... Ele não jogou no time profissional. É um jogador de base que pintou. E aí trouxeram ele para cá como substituto do Alessandro. Criou-se alguma coisa mas e não é, calma. Todos eles não deve têm fazer um tal. isso, né? O Ferreirinha, por exemplo, que nós trouxemos aqui, tem 21 anos, já jogou no Cianorte, já jogou no Aimoré e está de volta ao Grêmio, está fazendo muitos gols e tal, mas vai ter que continuar mostrando. Mas quem não precisa mostrar mais nada e precisa estar na sua casa é a Frigigold, Luiz. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao programa de saúde da Frigigold. Hoje nós vamos falar aqui sobre a sua alimentação. Você sabia que o óleo da fritura, aquela gordura saturada, faz muito mal para a sua saúde? Aumenta o colesterol ruim, desenvolve o diabetes e principalmente, gente, você pode ter um infarto ou AVC, porque aquela gordura saturada acaba entupindo as veias ou as artérias. É por isso que a gente está trazendo para você as panelas Frigigold, que não utilizam mais o óleo no preparo do alimento. Essa tecnologia alemã, ela faz com que você possa preparar qualquer alimento, o que você imaginar, sem nada de óleo. É isso mesmo, não vai mais o óleo no preparo do alimento. Gente, olha que promoção fantástica que a gente preparou para você. Você vai receber na sua casa a nossa panela grande. É uma panela grande para você ter na sua cozinha, com a tampa, com a borda de silicone. Panela média, olha que legal essa tampa.
ela tem uma borda de silicone. Então, se você deixar a panela cair no chão, não tem perigo nenhum, não vai quebrar a sua tampa. E outro detalhe interessante das panelas também é que é o seguinte, ó, você vai receber 2 alças de silicone para você poder tirar a sua panela do forno ou do fogão também. Agora, gente, se você tem um fogão de indução, as nossas panelas e a nossa frigideira, você pode usar tranquilamente no seu fogão de indução ou então no fogão a lenha ou no fogão. Você escolhe o fogão que você quer preparar. Você vai poder preparar omelete, panqueca, ovo frito que as crianças gostam de comer, aquela batatinha frita que as crianças adoram também, o seu peixe, você costuma fritar o peixe no óleo? Esquece, a partir de agora você vai preparar o seu peixe nas nossas panelas sem nada de óleo. Gente, basta você tomar uma decisão. Olha, eu resolvi, eu não quero mais usar o óleo, eu quero trazer qualidade de vida aqui para minha residência, eu quero ter qualidade de vida para minha família, então ligue agora. 4003 4220 de qualquer capital do país ou nas cidades metropolitanas. Se você estiver no interior do estado, você pode ligar 0 operadora, o código da sua região e o nosso número 4003 4220. Também nós temos o nosso 0800 que já está no seu vídeo. Então você pode escolher, mas o que você não pode fazer é ficar sem ligar. Liga agora, 4003 4220, você receberá essas panelas na sua casa, você não vai mais usar o óleo e na hora da limpeza você vai limpar somente com papel toalha. Gente, não gruda nada no fundo dessas panelas, é só ligar, 4003 4220. 4003 4220 para você ter na sua casa as melhores panelas do mundo. Já voltamos. Auto Longarina, alinhamento técnico, seu carro novo outra vez, promoção, geometria 3D, 4 balanceamentos, rodízio de pneus com 70% de desconto. Basta enviar agora mensagem para 983 15 22 27. Todos vão ganhar 70% de desconto. 983 15 22 27. O carro vai andar na linha, bem alinhado, bonitinho. Vai saber porque consome mais pneu de um lado do que do outro. Caiu num buraco, tá puxando para um lado, leva na Auto Longarina que tem lá mecanismo para deixar o seu carro imbatível. Oficinas e seguradoras também se servem desse trabalho. Na Madrid 361, Auto Longarina. Galeteria e Casa de Massas Piatto Bello há 20 anos, serve a tradicional culinária italiana aqui em Canoas com rodízio de massas de fabricação própria. 15 tipos entre doces e salgadas. Acompanhe a galeta ao primo canto, costela suína, calabresa artesanal também de fabricação própria, filé de frango com bacon, maminha grelhada, saladas e sobremesas. Piatto Bello atende no almoço de terça a domingo e na janta de terça a sábado. Siga Piatto Bello nas redes sociais, Facebook, Galeteria Piatto Bello e no Instagram, Galeteria Piatto, Piatto com 2 T's. SOS Empregador Doméstico. Regularize sua empregada doméstica com valores especiais para todo o Brasil. Ligue 0800 007 2707 sosempregadordoméstico.com.br. FAC, materiais de construção. Sua reforma do alicerce ao telhado. Televendas 3466-6133. Grêmio, vitória por 2-0 contra o Libertad. Permite que o tricolor possa até perder por um gol de diferença no Paraguai para se classificar. Grêmio volta a campo na segunda pelo Brasileirão contra o CSA fora de casa. Equipe totalmente reserva. Direção aguarda resolução de detalhes burocráticos para anunciar oficialmente. Luciano fica por 3 anos. Arsenal da Inglaterra prepara uma proposta oficial pelo atacante Everton. Já voltamos. Mandar um abraço para o Wendrel D'Alessandro, filho da dona Josiane, que está assistindo o programa junto com o filho, o Wendrel D'Alessandro. Bom, Cléo ficou devendo aí pra gente. Passado, presente, futuro no futebol. Você também é nostálgico?
Na realidade, eu acho que... Não surge mais Cléus da vida, assim? Nós podemos fazer até um resumo, assim, ó, o VAR é a separação dos tempos, a separação do que era, do Acabou que a gente a malandragem, acabou o caô. Eu em casa olhando, eu ficava rindo, tipo, os zagueiros loucos para pegar, para agarrar, para empurrar, para puxar, e todo mundo não sabe o que fazer com as mãos, onde colocar. Eu acho que... se falar em futebol saudosista, futebol arte, o que se vê eventualmente lances como aquele time que era contemporâneo meu de 82, da Copa do Mundo, do nível técnico, do jogo fácil, do jogo solto, livre, é disso que a gente está precisando. Eu acho que, há pouco eu comentava aqui, que o VAR pode ser esse interventor aí do bem. Porque aí ninguém vai bater por bater, chegar por chegar. Vamos jogar um futebol cada vez mais rápido, mais veloz. Vamos reaprender a jogar aquele futebol que pode nos levar a um futuro de futebol mais espetáculo, que realmente... A melhor prova que o Cléo tem toda a razão... Futuro que leva para o passado. São os 2 jogos do Grêmio pela Recopa, lembram? Sim. Em que 2 agressões que normalmente passariam desapercebidas foram 2 expulsões dos jogadores argentinos. Isso vai acabar, no mínimo, vai acabar com essas agressões estúpidas e que enfeiam tanto futebol. No mínimo isso. E outra coisa que está acontecendo também, o tempo médio dos jogos já está passando dos 60 minutos. Não, mas 65. Atlético Paranaense e Boca deu 38. E aí o Thiago Nunes surtou com o VAR. Mas aí é uma várzea. Aí é uma mas várzea. é um jogo, é uma coisa, é parte do mas aprendizado. Mas a média, no brasileiro, a média já está passando, já tem jogo que deu 70 minutos. Então, o Cléo, mas eu falo do nosso futebol, vai melhorar em termos de nível técnico, e os bons jogadores como Everton, como ver um D'Alessandro tocando a bola... sem apanhar? Sem apanhar, como aconteceu o caso do Diego, claro que foi uma fatalidade, mas totalmente desnecessário aquele carrinho por trás. Eu gosto de um bom futebol bem corrido, bem jogado, isso me leva a campo, isso leva um patrocinador a investir, um futebol jogado, gols bonitos. Tá falando quem apanhou muito, né? Eu, por exemplo, nunca fui expulso profissionalmente. Eu sempre joguei firme, mas nunca fui expulso. Eu acho que a pior deslealdade que tem é um jogador fazer, por exemplo, o que o cara fez com o Diego, dar um carrinho por trás, sabendo que o carrinho é proibido. Então essas coisas eu acho que a gente pode ter uma reeducação. E argentinos, uruguaios, paraguaios, que têm um futebol mais pesado, vão ter que se adaptar. Mas essa mudança, esse período aí, vai agitar muita confusão, como você está comentando há pouco desse jogo aqui. É isso? É isso. Ver o jogo internacional e nacional lá. Foi um jogo viril, mas ponto. Não teve nada daquilo que já se viu em outras Libertadores. Vitória dos Gaúchos, amanhã às 19h Internacional. O Grêmio, segunda-feira, é 8 da noite, né? 8 da noite. Que é esperando o Galvão. Boa noite.